narcisistas, tudo bem? Vamos para mais uma das características do narcisista, mas ao ver aqui, né, ao olhar, sobre a ótica do Kurt Mendonça, um neurocirurgião maravilhoso que trouxe aqui pra gente essa obra maravilhosa, com todos os detalhes riquíssimos pra gente sobre o narcisista, tá? O Dr. Kurt Mendonça é neurocirurgião e ele teve, tá, uma experiência minimamente de 30 anos de clínica, tá? Então ele relatou aqui com o maior carinho pra gente nessa obra maravilhosa, que ela deve ser, sim, tratada com o maior carinho, com o maior reconhecimento. E o nosso canal escolheu, de fato, homenagear o Dr. Kurt Mendonça pela sua obra, pela sua utilidade pública, pelo acolhimento às vítimas, né? E por essa preocupação em levar a informação minimamente categórica e minimamente detalhista aqui, os pequenos detalhes, para que as pessoas se percebam sendo vítimas de narcisista, para que as pessoas também criem bordas, criem limites e reconheçam que precisam fazer movimentos diferentes para que esses seres malignos, como aqui ele descreve ser maligno, né, venha desistir dessa vítima, tá bom? Então ele coloca aqui na nona, né, na 9 característica do narcisista, que é o desrespeito a limites e regras. Ou seja, o narcisista, ele odeia seguir regras, odeia seguir limites, né? Ele acha, pelo seu senso de grandiosidade, ele acha que é ele que impõe o controle, ele que impõe a regra, ele acha que ele não tem que obedecer nada e nem ninguém. Então ouça com as palavras do Dr. Kurt Mendonça, e ele fala assim: como o narcisista maligno se sente superior, acima de tudo e de todos, ele também se sente acima de todas as regras. Na mente maligna do narcisista, a regra, o limite, são para o povaréu, a plebe rude, massa ignara, não para entes supremos como ele. Então, ele acredita ser melhor do que as outras pessoas. Então, no nome desse senso de grandiosidade, que é o centro núcleo, né, da sua personalidade, ele acredita ser melhor do que as outras pessoas. E em nome dessa grandiosidade que ele acredita ter, né, acima de outras pessoas, ele incorre em manipulação, invalidação, em crueldade sobre essas pessoas, demais pessoas, né, para tentar comunicar essa grandiosidade que de forma neurótica, psicótica, ele criou na cabeça dele como mecanismo também de fuga. Porque o narcisista é uma pessoa que sofreu muito ou foi mimado demais também. Tá? Que ele perdeu ali o self, ele perdeu como se diz, ele perdeu a referência de si mesmo. Ele viveu em função de alguma coisa, de um evento traumático, ou de alguém, né? E aí ele, para se sentir bem, né, já que ele não reconhece o seu self, o seu eu de verdade, aquilo que de fato lhe faria bem, aquilo que de fato, né, mas ele acha que ele acredita no falso eu dele, no sentido de que incorrendo em invalidações e em manipulações e perversidade em cima das outras pessoas, ele vai se sentir bem, mas na verdade não, ele só está só se prejudicando, né? Então ele prefere olhar ali o falso eu a olhar para o eu de verdade, o seu self, reconhecer de fato aquilo que ele deve rever para se viver em harmonia, para se viver em felicidade, para se curar, tá? O narcisista tem essa incapacidade. Então, em nome do seu senso de grandiosidade, né, ele vai fazendo perversidade com as outras pessoas e ele vai se autorregulando em cima disso. Então, à medida com que ele invalida, que ele manipula as outras pessoas, ele vai se sentindo melhor, tá? Então, não é uma doença, é um modo de ser. Porque quando a gente fala aqui também de personalidade, a gente está falando de traços de personalidade, está falando de traços psicológicos que formaram essa personalidade, esse modo de ser. Então, vem ao longo dos anos sendo assim. Então, vem se tendo alguns traços psicológicos até que se formou essa personalidade narcisista, tá? E o Dr. Kurt Mendonça ainda fala: o narcisista se sente no direito de abusar de todas as formas do alvo. Nós estamos falando aqui sobre desrespeito e limites à regra, né? Então, vamos retornar aqui. O narcisista se sente no direito de abusar de todas as formas do alvo. O narcisista não reconhece sinais de parada e então lenta e constantemente invade os limites do outro. Ou seja, ele não está nem aí se você tem limites, se você tem bordas, se você tem freios, se você merece ser reconhecido, se o que ele está fazendo é fora do limite.
ele não quer saber. Ele acha que ele é a regra, ele acha que ele é o limite, ele acha que ele que demanda tudo e ele que manda em tudo, tá? Sem observar regras, regulamentos, restrições, bloqueios, né, ou cercas. Eles são inconvenientes para o narcisista, para si próprio, né? Eles são inconvenientes para si mesmo, né? Então, vamos lá. Nós empatas, né, ou seja, o outro polo, a vítima, leva a uma extrema desvantagem numa convivência com o narcisista maligno, pois este é impermeável a apegos emocionais, consciência moral ou leis ou éticas. Então, as outras pessoas que convivem com o narcisista, ele fala aqui, o Dr. Curti Mendonça, que está sempre em desvantagem, porque é uma convivência perversa, maligna, sem apegos emocionais, ou seja, que é uma pessoa não empata, é uma pessoa que não está nem para os limites das outras, né? Quer sempre se impor suas regras. Nenhuma forma de abuso está fora dos limites para o narcisista. Abuso sexual, violência psicoemocional, agressões físicas, abuso econômico, isolamento, campanha difamatória e qualquer outra coisa que o narcisista possa imaginar. Então, assim, ele está dizendo aqui, repetindo, né? Nenhuma forma de abuso estará fora do limite do narcisista. Ou seja, ele incorre em tudo isso, ele comete tudo isso, abuso sexual, violência patrimonial, psicoemocional, campanha difamatória, tudo isso o narcisista faz. O narcisista faz isso para diminuir e humilhar o alvo, ou seja, a vítima, até a ruína, pois a própria existência da vítima como ser independente revira o seu estômago. O narcisista procura sabotar sua vítima de todas as formas, a qual termina se convertendo numa ave sem asas, incapaz de voar, e ele não reconhece nem mesmo o direito do alvo de se defender, pois não o vê como pessoa, como dignidade própria, mas como um simples objeto, uma utilidade. O narcisista maligno realmente tem apenas um objetivo na vida, o combustível narcísico, que consiste em atenção, abajulação não, fazendo aqui uma correção, atenção, bajulação e atendimento às suas exigências insanáveis e insaciáveis. Para consegui-lo, ele faz com que não podemos imaginar, faço repetidamente. Ele vive para abusar, manipular, saquear, espoliar, roubar, predar e destruir suas vítimas. Enquanto a maioria de nós constrói nossas vítimas em torno de um relacionamento e realizações edificantes e saudáveis, o narcisista maligno se concentra em oportunidade de usar pessoas, lugares, situações para o seu próprio benefício. O narcisista nos vê como oportunidade ou como objeto de suas necessidades. Se ele precisa de um carro, ele rouba um. Se ele precisa de um sexo, ele estupra alguém. Se ele precisa de dinheiro, ele vai atrás da conta bancária de um familiar, parceiros e colegas. Quando você pensar sobre como seria uma representação simbólica de um narcisista maligno, imagine um furacão. É assim que ele vê o narcisista, como um furacão, um tsunami, uma força imensa que deixa para trás gigantesco campo de fragmentos de sofrimento humano e de estrago. O narcisista provoca um estrago na sociedade com um efeito dominó e em ricochete, pois para cada pessoa que Perdão, gente. Erro de digitação. Depois eu edito. Erro de edição. Depois tem que corrigir. Se der tempo eu corrijo. Mas é isso aí, né? Dá até sono falar do narcisista, porque é tanta coisa. Então me perdoe. O narcisista prejudica diretamente, muitos são feridos indiretamente. Parente, cônjuge, filho, amigos da vítima sofrem reflexamente. Então, é aquilo basicamente que eu incorri aqui, insônia, tá? Essa é a verdade. Ao falar do narcisista, porque tem várias outras características, vários outros pontos a serem observados, vários outros pontos, né? Gente, tá amarrado. Falar do narcisista, a garganta dói. Falar do narcisista, você incorre em sono, a sua energia desce, baixa, né? Porque a gente não vibra dessa forma. Então, falar de coisas negativas, ler coisas negativas, tá vendo como a frequência do cérebro diminui? É isso, tá? Porque não dá prazer nenhum.
tá? Não gera serotonina, ocitocina, nenhum hormônio do prazer. Minimamente gera o que? Sono mesmo, tá? Porque é muita negatividade. Então é isso, fique conosco. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que você veja os meus vídeos e também os outros canais, para que você exerça de fato a finalidade desse canal, que é você visitar esse canal, olhar de fato o que tem nele de interessante, aquilo que faz sentido para você, e você visitar os outros canais também para que faça sentido para você e que você, na verdade, incorra aí pro seu verdadeiro processo de cura, tá bom? Um beijo, fique com Deus e muito obrigada.